Olá, seja bem-vindos a mais uma aula. Vamos estudar hoje História. Estamos no PET volume 3, semana 1, página 99. E hoje a nossa unidade temática é a circulação de pessoas, produtos e culturas. E o nosso tema é o sedentarismo e a formação das primeiras cidades. Vamos fazer a leitura do PET e depois a interpretação do texto. Breve apresentação. A Revolução Agrícola foi uma das marcas do período Neolítico. Com a sedentarização dos grupos humanos, pôde-se observar e reconhecer os fenômenos naturais e explorar a natureza em benefício do grupo. Além disso, o primitivo pôde utilizar a terra, plantando e colhendo seus frutos. Com essa mudança, aumentou-se o número populacional e os grupos humanos transformaram-se em sociedades mais complexas, abrindo espaço para a formação de um Estado que a administrasse. Surgia assim a figura do chefe do grupo, uma pessoa a quem os demais respeitavam e acatavam suas ordens. Leia o texto e resolva as questões. Surgiram povoados, aldeias e cidades. Com a descoberta da agricultura, da pecuária e da fixação de alguns povos em determinadas localidades por períodos mais longos, uma nova transformação começou a ocorrer em algumas regiões do mundo. Aos poucos, foram surgindo povoados, aldeias e mais tarde cidades. Esses assentamentos pertinentes ocorriam quase sempre nas proximidades de rios e lagos, facilitando a irrigação das lavouras, a retirada e o escoamento da água para o consumo humano, dos animais e do uso doméstico. Os primeiros povoados começaram a se formar por volta de 12.000 anos atrás, e com eles surgiram também os primeiros avanços tecnológicos, como as ferramentas usadas na agricultura. Além disso, os habitantes desses novos povoados passaram a viver de modo mais complexo, surgindo, por exemplo, uma nova variedade de atividades e trabalhos. Isso aconteceu principalmente porque os avanços tecnológicos, como o arado puxado por animais, aumentaram a produtividade agrícola e ainda diminuíram a necessidade da força de trabalho humano, permitindo que os moradores desses povoados, vilas e cidades pudessem se dedicar às outras atividades, como a mineração, o artesanato e a construção de habitações. As moradias, as ferramentas, as vestimentas, tudo evoluiu. Aos poucos, os moradores desses povoados, vilas e cidades foram desenvolvendo novas técnicas de construção de moradias, de fabricação de tecidos, de confecção de cerâmica e de vestimentas. A cerâmica era usada para diferentes fins, como a produção de utensílios para preparo e estoque de alimentos, construção e fornos e também decoração dos santuários. As moradias, de início, simples abrigos de folhas, galhos e madeiras, também evoluíram ao longo do tempo. Passou-se a usar adobe, mistura de barro com folhas, pedras e tijolos. No começo, tinha um formato redondo ou quadrado, geralmente um cômodo único onde todos dormiam, cozinhavam e se abrigavam do frio e do ataque de animais. Com o tempo, as moradias foram se tornando maiores. Ao longo da história, cada sociedade desenvolveu a própria técnica de construção arquitetônica. Essa variedade pode ser verificada nas descobertas arqueológicas em todas as partes do mundo. Técnicas agrícolas e ferramentas. Para melhorar a produção agrícola, as técnicas e as ferramentas evoluíram muito rapidamente. Foram inventadas novas ferramentas como arado, enxada, forquilha e foice. Também houve a necessidade de desenvolver métodos para calcular as unidades dos produtos,
contar a passagem do tempo, medir as cheias e vazantes dos rios, para atender melhor o comportamento da natureza, como a sucessão das estações do ano. Era muito importante saber calcular e registrar as mudanças que ocorriam na natureza, pois disso dependia o sucesso das plantações e, por consequência, a abundância ou escassez dos alimentos. O desenvolvimento desses conhecimentos foi determinante para a progressão de ciências como matemática e astronomia, por exemplo. Atividades. Número 1. De acordo com o texto acima, como se deu o surgimento dos povoados, aldeias e cidades? Marque a resposta certa. 2. De acordo com o texto, complete a frase. Os primeiros começaram a se formar por volta de, e com eles surgiram também os primeiros, como as ferramentas usadas na agricultura. Então, vocês vão observar o texto e completar a frase. 3. No caça-palavras abaixo, descubra palavras importantes que contribuíram para o avanço da agricultura e pecuária. Então, vocês vão achar essas 4 palavrinhas no caça-palavras: arado, foice, enxada e forquilha. 4. Comente e registre o que você entendeu sobre a formação das cidades e o processo de desenvolvimento da evolução do ser humano. E 5. Resolva a cruzadinha. Então, aqui nós temos 10 palavras para vocês colocarem na cruzadinha. E aqui nós temos 10 dicas. Vocês vão ler essas dicas, vão observar o texto. Se preciso, releia o texto para que vocês descubram a palavra da cruzadinha. Bons estudos e até a próxima aula!